Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação e nessa oportunidade nós iremos estar falando e comentando um pouquinho sobre a lição de número 5 do nosso segundo trimestre de 2019, que vai estar falando sobre a pia de bronze, lugar de purificação. Nosso textual ele nos diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Livro de João, capítulo 15, versículo de número 3. A verdade prática nos diz assim: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra de Deus. Então, nós iremos estar estudando sobre isso. Nossa introdução nos vai dizer assim: nesta lição estudaremos sobre a pia de bronze e veremos seu material, seu propósito, seu modelo, sua localização. Pontuaremos algumas lições que aprendemos com ela. Relacionaremos a tipologia da bacia de bronze, bem como a tipologia da água purificadora e o que os sacerdotes usavam. Para nós entendermos bem essa lição, vamos trazer aqui algumas informações sobre a pia de bronze. Primeira informação é sobre o material. A palavra quior, que significa bacia, ou pote, ou tacho, o dicionário bíblico apresenta para esta bacia a seguinte definição: um utensílio do tabernáculo de Moisés para os sacerdotes se lavarem. A pia foi feita com o bronze dos espelhos das mulheres, que os entregaram como oferta ao Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 38 e versículo de número 7. Nesta peça da mobília do tabernáculo não havia madeira. A bacia deveria ser de bronze maciço, ou seja, confeccionada totalmente de cobre, ou em algumas versões de bronze. Do hebraico, a palavra nerosh, que é usada para isso, para cobre, né? Então, no pátio, as colunas eram de bronze, os ganchos também eram de bronze, as estacas eram de cobre, o altar do sacrifício era revestido de bronze e a pia, da mesma forma, era feita de bronze. Então, o material a qual essa pia ela era feita, nós vemos que ela era totalmente 100% feita de bronze, né? Então, ou você vai encontrar algumas versões falando de cobre. Então, 100%. Não havia madeira nela, como nas estacas, que era revestida de madeira, o altar, que nós aprendemos do holocausto, que era de madeira e revestido de bronze, né? Os ganchos das estacas eram de bronze e várias outras coisas eram de bronze. Então, essa pia, de antemão, nós podemos dizer que ela era feita totalmente de bronze e bronze polido. E um detalhe que nos chama a atenção foi que esta pia ela foi construída, seu material foi construído com as ofertas que as mulheres ela doaram lá em Êxodo, capítulo de número 38, versículo 8, quando Deus pediu a oferta alçada. Então, as mulheres trouxeram esse bronze polido, que era tido como espelho. O espelho naquela época não é como no dia de hoje de vidro, era o bronze polido, a qual refletia a imagem da pessoa, é diferente nos dias de hoje. Então, aqueles espelhos que era de bronze polido, foi feita essa pia, e com esse material. Então, essa pia foi feita com as ofertas das mulheres de Israel. Agora, qual o propósito da pia? A pia de bronze tinha uma dupla função, que era de fornecer água para a limpeza dos sacerdotes, através da lavagem cerimonial. Isso nós vemos em Êxodo 40, versículo 11 ao 16. E servia também para lembrar a santidade de Deus, quando o sacerdote olhava para o reflexo do espelho e lesse o que estava na
lâmina em sua testa, santidade ao Senhor. Isso nós vemos a referência em Êxodo, capítulo número 28 e o versículo 36 ao 38. Então, ela tinha uma dupla função. Primeiro, para a lavagem do sacerdote, né? O sacerdote se lavar. E a primeira vez que essa pia ela foi usada, e a lavagem do sacerdote foi por completa, né? O sacerdote ele foi lavado por completo. E depois dessa lavagem completa, mais adiante, nós vemos que a lavagem era só, ele lavava uma mão e lavavam os pés. Porque quando eles iam sacrificar o animal, aspergia sangue nele, ele se sujava. Então, nós vemos que havia essa pia para eles se lavarem, né? Se purificar. E também para eles lembrar da santidade do Senhor, porque o sacerdote, ele tinha uma mitra, ele tinha na sua testa um bordão, ou tinha algo na sua testa com o nome Santidade ao Senhor. Então, quando eles olhavam para a água, com aquele bronze polido, refletia o seu rosto, e que ele olhava para o seu rosto, ele lia que o que estava escrito na sua testa, Santidade ao Senhor. Então, lembrava, o sacerdote, ele lembrava do que Deus, que eles deveriam viver uma vida santa, deveriam viver uma vida separada dos outros. A pia de bronze era um grande tacho ou lavatório com água necessário para limpar as mãos, os pés do sacerdote antes e depois de ministrarem. Nós vemos em Êxodo 30, versículo 18 ao 21. Outras peças da mobília do tabernáculo eram usadas particularmente em referência a Deus, mas a bacia era usada especialmente para os homens, representados pelos sacerdotes. Então, nós vemos que essa pia de bronze, os sacerdotes, eles iam lá para eles se lavar. Antes dele oferecer algo a Deus, eles tinham que ir lá lavar sua mão, lavar seu pé. E depois dele ter feito o sacrifício, ter matado o animal, ter se sujado, eles iam lá e lavavam-se mais uma vez. O modelo. A Bíblia não explica o seu formato, tamanho, ornamentação ou transporte. Não há medidas específicas registradas. A única coisa mencionada é que tinha uma base. Então, ela não vivia totalmente no chão. Nós vemos que a Bíblia Sagrada ela diz que ela tinha uma base, né? Ela ficava em cima de alguma coisa. Então, isso nós vemos em Êxodo capítulo 31, versículo de número 9. Ela é descrita como um utensílio de bronze contendo água. A pia de bronze provavelmente formava um conjunto dividido em duas partes, pois as referências mencionam uma pia de bronze com uma base de cobre. Então nós vemos que em Êxodo capítulo 30, versículo de número 18, cita essa base. A base no hebraico é chamado, tá lá escrito como a palavra hebraica para base, está escrito quem, que significa literalmente pedestral ou um suporte. Agora, a localização dessa pia. Nós sabemos que ao entrar, passar pela porta, o primeiro objeto que o povo, ou quem iria sacrificar, iria ofertar a Deus ali, iria oferecer um sacrifício, a primeira coisa que eles se deparavam era o altar. E a segunda coisa era essa pia que nós estamos estudando hoje. Então, ela ficava logo após o altar. Então, depois de passar o altar, chegaria na pia, que seria o último elemento antes de entrar dentro do tabernáculo, que seria a tenda por completo. O que apresentamos como a pia de bronze? Na pia, os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de executarem seus deveres sacerdotais. Mãos limpas fala de trabalho honesto. Pés limpos falam de um viver e um agir íntegro. Temos alguma citação aí, Salmo de número 24 e versículo de número
4, Efésios 5, e versículo 26 e 27, Hebreus 10 e 22. Então, mão limpa fala de trabalho honesto. E pés limpos fala de um viver íntegro. É assim que o sacerdote ele deveria viver. Ele ter as suas mãos limpas, suas mãos purificadas, seu trabalho ser honesto, seu trabalho ser sincero, e ter os pés limpos, que é um agir íntegro, ser uma pessoa íntegra, né? O salmista, ele escrevendo no Salmo, ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, ou quem entrará no teu santuário, e tudo mais. Ele diz: aquele que tem as mãos limpas, né? Então, o salmista faz essa referência à mão limpa, né? Deus, ele aceita uma oferta, ele quer que todo crente ele seja ou tenha a sua mão limpa, faça seu trabalho com honestidade, cumpra a sua missão com honestidade, né? Então, e os pés, como eu já falei, é um viver íntegro, um viver como a mão é viver honesto, é viver em honestidade. Os pés está falando de integridade. Então, o cristão, ele deve viver uma vida honesta e uma vida íntegra na presença de Deus. E eles não poderiam entrar no santuário sem lavar as mãos. A Bíblia nos diz que se eles entrassem, lá em Êxodo capítulo 30, e versículo número 21 a 22 por aí, diz que se eles entrassem no santuário, se eles se esquecessem de lavar suas mãos, lavar seus pés, eles seriam imediatamente mortos, porque não podia entrar no santuário, na tenda de Deus, sem estar com a mão limpa e os pés limpos. Eles tinham que passar primeiro pela pia. Agora, a necessidade de purificação das mãos, que está falando daquilo que nós fazemos, né? Mãos limpas representa a sua função diante do Senhor. Elas deveriam levantar mão santa, como o salmista fala no Salmo 24, versículo 3. Os sacerdotes não podiam entrar no santuário para exercer qualquer serviço diante do Senhor, enquanto não tivesse passado pela bacia. Eles não podiam servir junto à mesa do Senhor, ou no altar do incenso, ou no candelabro, pois todos se encontravam no lugar santo, então eles não podiam entrar ali sem antes passar por essa pia. Além disso, não lhes era permitido ministrar no altar de bronze ou no pátio, a menos que primeiro se lavassem. Todos aqueles que transportavam os utensílios do Senhor deveriam estar limpos. Então seria essa qualquer violação desta ordem divina, que eles seriam mortos se não agiste desta forma. Quantos mortos espirituais acontecem hoje porque alguns falham ao se preparar para entrar no santuário, deixando de passar pela bacia antes de entrar para adorar. Por causa disso, diz lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 30, que é a leitura oficial da ceia, que diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Tem muita gente morta dentro da igreja, tem muita gente doente dentro da igreja, tem muita gente fraco espiritualmente falando, né? Mortos espiritualmente, porque entram na igreja para adorar a Deus sem antes passar pela pia, sem antes ter uma vida de santificação, sem viver uma vida honesta, sem viver uma vida íntegra, querendo viver de toda maneira. Não, para você entrar no santuário, para você entrar na presença de Deus, você tem que entrar sendo purificado, você tem que passar pela pia, tem que passar pela santificação, tem que passar ali ainda pelo altar de bronze, tem que passar por todo esse processo antes que você entre na presença de Deus. Mas tem muitos que Paulo diz: por causa disso há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que morrem. Tem muitos crentes mortos espiritualmente e muitas vezes não sabe por quê. É porque está vivendo uma vida que não está agradando a Deus. E assim morrem espiritualmente, e só Jesus para ressuscitar essas pessoas, né? A necessidade de purificação dos pés, que fala por onde andarmos.
pés limpos indicavam o modo como os sacerdotes viviam na presença de Deus, conforme Hebreus 12, 13. Somos chamados para ser sacerdote do Senhor, em uma casa espiritual, conforme 1 Pedro 2 e 5, que ele fala que nós fomos agora feitos sacerdotes reais. Então todo crente, nos dias de hoje, ele se torna um sacerdote, ele tem acesso à presença de Deus, né? Mas precisamos estar certos de que estamos limpos para carregar os utensílios do Senhor, e precisamos continuamente da limpeza sacerdotal para poder servir em seu santuário, que seria a igreja, andando em santidade como ele andou, conforme 1 Pedro 2 e 21 e 1 João 2 e 6. Então, todo crente, ele deve andar ou viver uma vida, né, sacerdotal na presença de Deus. Somos chamados pelo Senhor, né, como uma casa espiritual. Então precisamos estar certo de que estamos limpos para carregar os utensílios ou para fazer a obra de Deus. Então, como já falei, não se faz a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Agora, rapidamente, para nós encerrarmos aqui, vamos ver a tipologia desta pia. Primeiro, a tipologia da pia. A lavagem com água era a forma provisória e repetitiva, providenciada pelo Senhor, pela qual os sacerdotes eram submetidos à purificação, ao ritual, e assim pudessem ministrar em sua presença. Podemos afirmar que a pia de bronze é um símbolo da dupla atuação da palavra de Deus. Notemos sua aplicação para os nossos dias. Primeiro, a palavra revela o pecado. A bacia foi feita como espelho das mulheres e refletiu o rosto do sacerdote. E o sacerdote entrassem no lugar santo, sem passar pela bacia de bronze, eles seriam julgados por Deus ao entrar. Quando entrarem na tenda da congregação, lavando-se-ão com água, para que não morram. Êxodo 30, versículo de número 20, parte B. Então, essa bacia, ela revelava o pecado. Porque quando o sacerdote, ele lavava a sua mão, a sujeira, a bacia revelava a sujeira que estava nas suas mãos, quando ela descia e ficava ao fundo da bacia, né? Então ele via aquela sujeira. Então, revelava o que estava oculto, o que estava ali, né? Então, do mesmo jeito é a palavra de Deus, ela revela o pecado do ser humano. A palavra de Deus é a palavra que revela o pecado do ser humano, ela aponta para o pecado. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho. A palavra de Deus é o espelho que nos permite enxergar de modo claro e verdadeiro como nós realmente somos e como Deus nos vê. Mas ela também nos dá uma visão do que podemos nos tornar através de Cristo. À medida que contemplamos a palavra de Deus, percebemos nossa necessidade de limpeza. A palavra revela toda a sujeira que precisa ser removida. Jó viu a si mesmo como realmente era e se cansou-lhe repugnância. Isaías percebeu quem ele realmente era diante do Senhor quando ele se encontra com Deus no capítulo 6, versículo 5. E Pedro enxergou sua natureza pecaminosa diante de Jesus. Então, a palavra de Deus nos revela quem nós somos, que nós somos falhos, que nós somos pecador, que nós somos cheios de defeito, mas ela também nos revela o que nós podemos nos tornar quando nós passamos pela pia. Uma pessoa limpa, purificada, perdoada e cheio de Deus. A palavra purifica o pecado. A pia de bronze continha água, que servia como um agente purificador, sendo uma clara alusão ao efeito da palavra do ser humano. E porque Paulo diz no capítulo 5, versículo 26 de Romanos, vós já estáis purificado pela palavra, né? Então, nós estamos purificados pela palavra de Deus. O textuário onde nós lemos, que o próprio Jesus ele disse, melhor dizendo,
vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. João, né? Capítulo 15, versículo de número 3. E em Efésios, no capítulo de número 5 e versículo de número 26, nós podemos ver que a palavra de Deus vai nos dizer assim. Vós, Maria, 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, Paulo ele fala aí para nós nos purificar pela lavagem da água. E ele diz que a água é a palavra. A palavra de Deus, ele lava o ser humano, né? Então, a água, ela purifica o ser humano, né? Então, a água, ela regenera. A água que a gente está falando aqui é a palavra. A palavra, ela purifica. A palavra, ela regenera o ser humano. A palavra, ela santifica o ser humano. Então, tudo isso vem por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz isso com nós. Ela purifica, ela regenera o homem do seu pecado, ela perdoa o ser humano, ela traz santificação para o ser humano. E próprio Jesus disse que ele era água viva. Quando ele se encontrou com aquela mulher samaritana, ele disse, olha, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu era que iria me pedir água, e eu te daria água viva. Uma água da onde tu nunca mais iria sentir mais sede. E ele estava falando da palavra. A palavra de Deus é a água que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos conforta. É a palavra de Deus que nos traz conforto para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é a água que purifica. Então, essa pia, ela aponta tipologicamente para Jesus Cristo. O que havia nela, né? A água que tinha nela estava apontando para a palavra, que é a água que purifica, né? O espelho, que como ela servia como espelho, porque era de bronze polido, o sacerdote olhava e se enxergava que precisava viver uma vida santa, porque ele via escrito na sua testa, santidade ao Senhor, e também revelava a sujeira que havia na vida do ser humano. Então, tudo estava apontando para a palavra, estava apontando para Cristo, que é o verbo vivo, que é a palavra verdadeira, a palavra viva. Então, nessa lição, creio que nós iremos aprender bastante. Que Deus, assim, Ele possa estar nos ajudando cada vez mais. Que você possa, cada vez mais, estar passando pela pia. Que você possa, cada vez mais, estar se purificando, tirando toda a sujeira, tudo aquilo que não agrada a Deus, e servindo a Deus com uma vida honesta e uma vida íntegra na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.